Olá, alunos do segundo ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, iniciaremos o estudo da termodinâmica. Vamos lá? Temos então, que a termodinâmica ela estuda as relações existentes entre calor e trabalho. Ela foi inicialmente desenvolvida por pesquisadores que buscavam uma forma de aprimorar as máquinas no período da Revolução Industrial, melhorando sua eficiência. Puxando este gancho, tenho certeza que você já deve ter estudado lá em História, certo? Que as formas de produção passaram por muitas transformações ao longo dos séculos, com a gradativa especialização da mão de obra e a invenção de máquinas. Se olharmos para a história, veremos que, desde a antiguidade, o homem já conhecia a capacidade de produzir, certo, movimento por meio do uso de calor. Lá no século I depois de Cristo, o grego Heron, de Alexandria, ele inventou uma máquina capaz de transformar a energia do vapor de água em movimento. Mas essa máquina inventada por ele não tinha capacidade de gerar energia suficiente para então, realizar um trabalho que pudesse ser utilizado. Já lá no século XVIII, no período da Revolução Industrial, certo? James Watt, ele desenvolveu e aperfeiçoou a primeira máquina térmica, a máquina a vapor, que teve grande impacto sobre a industrialização, tendo sido inicialmente utilizada nas tecelagens, certo? Temos ainda, que ele, por sua vez, nem imaginava que a máquina a vapor ela fosse se tornar, certo? Tão importante para a humanidade, sendo, que essas máquinas térmicas eram dispositivos que transformavam o calor em trabalho. Em outras palavras, a energia térmica era transformada em energia mecânica, certo? Elas moviam locomotivas, tiravam água do interior das minas e faziam os países se desenvolverem. Ainda podemos falar a respeito, certo, da máquina térmica desenvolvida por James Watt, o grande impacto que ela teve na revolução dos meios de transporte das indústrias. Ela levou a humanidade a alcançar um novo patamar na evolução socioeconômica. Inicialmente, essas máquinas elas eram utilizadas de maneira bem simples, certo? E com o passar do tempo, sua eficiência foi melhorando a ponto de ser possível utilizá-las em trens e navios, certo? Temos também, que o estudo teórico sobre as transformações de calor em trabalho e vice-versa teve grande contribuição de Sadi Carnot. Uma máquina térmica necessita de um fluido que, recebendo o calor de uma fonte quente, realiza um ciclo de transformação, certo? E libera uma parte desse calor para a fonte fria. Na máquina a vapor, o fluido em questão era a água. Estudaremos mais adiante também a máquina de Carnot, que tem como fluido um gás ideal, mas para isso precisamos estudar os gases. Vamos lá? Temos então, que uma substância no estado gasoso, ela é classificada como um gás quando ela se encontra acima de uma determinada temperatura, denominada então, temperatura crítica. Quando o vapor de água ele é aquecido acima da temperatura crítica de 365 graus Celsius, ele passa a ser classificado como um gás. Os gases eles possuem temperaturas críticas bem abaixo da temperatura ambiente e são, são os gases estáveis. Os gases reais, que veremos um pouco mais adiante, eles têm um comportamento
bem semelhante aos gases ditos ideais. Mas o que é um gás ideal? Um gás ideal é um gás hipotético que obedece a um modelo teórico com as seguintes características. Temos então, que o tamanho das moléculas é desprezível em comparação com o recipiente que o contém. O volume ocupado pelo gás corresponde ao volume dos vazios entre as moléculas, isto é, ao próprio volume do recipiente. As colisões, elas são perfeitamente elásticas. As moléculas possuem tamanho desprezível em comparação com a distância média entre elas, e as moléculas não exercem forças entre si, exceto durante as colisões. Assim, entre duas colisões sucessivas, cada molécula realiza um movimento retilíneo uniforme, certo? Temos aqui, os gases reais. Como falei anteriormente, os gases reais, eles apresentam um comportamento razoavelmente complexo. Porém, quando submetido a altas temperaturas e a baixas pressões, tornam-se rarefeito. Este comportamento torna-se mais simples e mais próximo ao dos gases perfeitos ou ideais, certo? Temos ainda, que a temperatura de pressão, certo? Que por definição temos que a pressão de 1 atm e a temperatura de 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius, caracterizam as condições normais de pressão e temperatura para um gás, certo? A temperatura em que um gás ele se encontra nada mais é do que a medida da energia cinética média de todas as moléculas, sendo então as moléculas, certo, dos gases que estão em constante movimento, elas vão se chocando elasticamente. A pressão exercida por este gás, por sua vez, é consequência das colisões entre as moléculas contra as paredes do recipiente que as contém. Sabendo de tudo isso, podemos agora falar sobre as transformações gasosas, certo? Então, ao analisar o comportamento de um gás, podemos verificar que a variação da pressão pode provocar uma variação do volume e da temperatura. Conhecidos, então, esses valores, certo? A situação em que o gás se encontra fica bem definida, ou seja, podemos aí caracterizar o seu estado termodinâmico. Portanto, as grandezas como pressão, volume e temperatura são denominadas as variáveis de estado de um gás, certo? Logo, quando um corpo ele passa da fase sólida para a fase líquida, por exemplo, dizemos que ocorreu uma mudança de estado de agregação. Por outro lado, se o corpo ele sofrer alteração em algumas de suas grandezas físicas, pressão, volume e temperatura, dizemos então que houve uma transformação. Cada conjunto de valores, para pressão, volume e temperatura representa então um estado bem definido para uma massa gasosa. Quando este conjunto ele é modificado, certo? Dizemos então que o gás ele sofreu uma transformação gasosa, ou seja, ele passou de um estado para o outro. Seja então uma determinada massa de gás perfeito no estado inicial, P inicial, volume inicial, a temperatura inicial, que sofre uma mudança no seu estado no seu estado final, inicial, passando a um estado final, com pressão final, volume final e temperatura final. Temos, que ao passar do estado inicial para o estado final, o gás ele sofreu uma transformação e pode ser representado pela seguinte, igualdade, chamada então lei geral dos gases ideais, onde temos pressão inicial, volume inicial, dividido pela temperatura inicial, igual a pressão final vezes o volume final, dividido pela temperatura final.
A temperatura, certo, para esse gás, para os gases, é medida na escala Kelvin. A escala Kelvin é a chamada escala absoluta, por possuir um zero absoluto. E as condições normais de temperatura e pressão, CNTP, né, para um gás ideal, são respectivamente 273 Kelvin, certo? Que corresponde a 0 graus Celsius, estando, né, este gás a uma pressão de 1 atm. Tranquilo até aí? Vamos agora ver as transformações gasosas particulares. Vamos lá, olha. Dependendo, então, da variável de estado que é mantida constante, certo? Tem-se algumas transformações. Como assim a variável de estado que é mantida constante? Lembramos, né, que temos temperatura, pressão e volume. Logo, se a temperatura ela for mantida constante, certo? Teremos uma transformação isotérmica. Logo, né, para determinada massa de gás, a temperatura constante, o volume ele será inversamente proporcional à pressão. Matematicamente, né, temos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Graficamente, temos aqui, né, a nossa transformação isotérmica. Em seguida, temos a transformação isobárica. A transformação isobárica, ela mantém a pressão constante. Logo, para determinada massa de gás, a pressão constante, o volume será diretamente proporcional à temperatura absoluta. Ou seja, V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Temos também aqui, né, o nosso gráfico para transformação isobárica. A transformação isométrica ela é dada a volume constante, certo? Sendo então, né, para a transformação isométrica, certo? Para determinada massa de gás a volume constante, a pressão será diretamente proporcional à temperatura absoluta, certo? A transformação isométrica também é conhecida como transformação isocórica ou isovolumétrica, sendo então P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Por fim, temos aqui a transformação adiabática. Na transformação adiabática, certo? Não há troca de calor com o meio externo, sendo assim o calor igual a zero. Vamos ao exemplo? No exemplo 1, temos o seguinte, olha. Um gás ideal ocupa 6 litros em um recipiente. A pressão dentro do frasco, certo? Dentro do recipiente, é de 3 atm. Suponha que o gás sofra uma expansão isotérmica e passe a ocupar 9 litros. Qual será a pressão dentro do frasco? Temos então, né, o volume inicial de 6 litros, certo? E a pressão inicial de 3 atm. O volume final, temos aqui, né, que ele passa a ocupar 9 litros sobre uma pressão final desconhecida. Podemos então calcular. Se a expansão ela é isotérmica, significa dizer que temos temperatura constante. Portanto, né, P1V1, certo? Pressão inicial vezes o volume inicial será igual a pressão final vezes o volume final. Pressão inicial, conhecemos, 3 atm. Volume inicial, também conhecemos, 6 litros.
A pressão final, P2, não conhecemos, vamos determinar, mas temos o valor de V2, 9 litros. Substituindo na fórmula, teremos 3 vezes 6 igual a P2 vezes 9. 3 vezes 6 é 18. Portanto, 9P2 será igual a 18. P2, então, será igual a 18 dividido por 9. 18 dividido por 9, teremos uma pressão final de 2 atm. Então, para este gás, que ocupa inicialmente 6 litros de um recipiente a 3 atm de pressão, ele, passará a ocupar 9 litros quando sua pressão, certo, for de 2 atm. Lembrando, que nesta questão, resolvemos para uma expansão isotérmica, aquela, que temos a temperatura constante. Outro exemplo, diz assim, olha, considerando a pressão de um gás ideal constante, certo? O volume ocupado por ele é de 3 litros e a temperatura varia de 400 Kelvin para 800 Kelvin. Qual o volume final que este gás ocupa no frasco? Vamos lá? Temos, então, um volume inicial, certo? Inicialmente, esse gás ocupa um volume igual a 3 litros. Quando seu volume é igual a 3 litros, teremos, então, uma temperatura de 400 Kelvin. Passando, então, a ocupar um volume final que ainda não conhecemos, a uma temperatura de 800 Kelvin. Se, este gás ele é mantido a uma pressão constante, temos aqui uma transformação isobárica, certo? Onde, utilizaremos a formulazinha V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Teremos aqui V1 3, vale 3, T1 vale 400, igual a V2 dividido por T2. T2 vale 800. Fazendo meios por extremos, teremos então, 400 vezes V2, 400 V2. 3 vezes 800 dá 2.400. O 400 ele está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, V2 será igual a 2.400 dividido por 400. Teremos, um volume final igual a 6 litros. Espero que tenham compreendido e até a próxima.